E aí, afinal de contas, você conseguiu descobrir o que tem no universo? Talvez essa pergunta tenha a única resposta como, sei lá. O universo é muito vasto e ainda por cima está expandindo. Então com isso fica praticamente impossível de ficar detalhando alguma coisa se a gente for usar só os nossos olhos que são muito limitados. E além desse espacinho restrito que a gente tem para observar, temos que ter em mente também que quase que todo momento coisas novas estão surgindo no universo. E talvez você ache que eu esteja aqui te enrolando, falando alguma coisa meio nada com nada, porque afinal de contas ninguém descobriu nada, ninguém sabe de nada. Mas é meio que isso mesmo. Dia após dia, a humanidade vem ultrapassando os seus limites de conhecimento. Mas acontece que cada descoberta feita até hoje, todo estudo exaustivamente feito, tudo isso foi para tentar responder ao que corresponde a apenas 5% do que existe no nosso universo. É como se do nada amanhã você ganhasse uma herança bem gorda de 5 milhões de dólares de um tio-avô que você nem conhecia. Só que ao te dar essa notícia, falassem que você ganhou apenas 250 mil. Talvez você até achasse que é muita coisa, afinal você não tinha nada antes mesmo, você ganhou, você nem estava contando com esse dinheiro. Mas e o resto? E o que você poderia ter feito com o resto? Talvez você ache que esse exemplo seja meio absurdo, um pouquinho aleatório, mas é um pouquinho dessa lógica. É claro que a mente humana já foi capaz de descobrir e desenvolver coisas mirabolantes, assim como esses 250 mil dólares iriam fazer milagres na sua vida. Mas só que não adianta, ainda assim todo o conhecimento ficou restrito a 5% no meio de outros 95% que a gente não conhece quase nada. E é importante lembrar que a cada descoberta essa porcentagem vai sendo alterada um pouquinho, só que apesar disso, a proporção continua sempre a mesma. E agora que você sabe que tudo isso descoberto até hoje, a ciência, as leis, tudo gira em torno de 5%, devo dizer que esses 5 na verdade são 4,6%, e que essa porcentagem representa a matéria convencional, que é composta por prótons, nêutrons e elétrons, sendo que esse tipo de matéria a gente chama de bariônica, que na verdade é algo para dizer que essas partículas são formadas por 3 partes. 0,4% corresponde a neutrinos, fótons, radiação geral, e é isso. E agora, em relação aos 95%, claro que os pesquisadores contribuíram muito, mas a gente precisa saber muito mais a respeito dos aproximados 25% de matéria escura e 70% de uma coisa chamada energia escura. A gente até sabe que essa é a equivalência e existem métodos para comprovar isso, mas não sabemos muito mais além das informações básicas. Por exemplo, a gente não sabe com detalhes a composição, as características, as propriedades nem da matéria nem da energia escura, apesar que da matéria escura se sabe um pouquinho mais. Existem muitas especulações, mas também existem experimentos que comprovam a manifestação e a interação desses dois fatores. Só que apesar disso ainda não teve nada com sucesso muito exato para poder gerar ou reproduzir, né, tanta matéria quanto energia escura no laboratório. Isso seria algo possível por enquanto, né? E no universo mais primitivo, essa proporção era dividida entre neutrinos, átomos, fótons e o que correspondia à matéria escura preenchia o espaço de 63% do universo. E já que eu falei tanto dessa matéria escura, vamos adiante. Primeiramente é que essa matéria escura ela não se comporta da mesma forma que a matéria bariônica, que é essa que a gente vê no nosso mundo a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer lugar. É um pouquinho complexo, mas o que acontece é que esse tipo de partícula que forma a matéria escura, obviamente não é a mesma que forma a nossa matéria, ela não tem carga, ela não tem nem é positiva nem negativa, ela realmente não tem carga. E por conta dela ser neutra, acontece que a matéria escura não vai existir possibilidade de ter interação com a força eletromagnética, que é uma daquelas 4 forças fundamentais da natureza. E uma outra propriedade dessa tal matéria escura é que ela não emite nenhum tipo de radiação, como também não absorve, e a luz ela não reflete, e é assim. Então, por conta disso, não é possível ver a matéria escura. E já que ela é praticamente invisível para a gente, porque ela não interage com a luz, então vamos chamar de escura. Daí que veio o nome, por isso chama matéria escura. E já que a matéria escura não interage com praticamente nada, então vai ficando impraticável de estudar e aprimorar qualquer coisa sobre isso. Mas ainda com toda essa dificuldade, foi pesquisado e claro que por meios indiretos foi descoberto que a matéria escura interage com algo que a gente conhece, que é a força gravitacional, que é outra força fundamental. Ou seja, mesmo sem entender muita coisa sobre isso, descobrindo essa interação,
pôde-se constatar que a matéria escura exerce força gravitacional. Existe um cálculo envolvendo rotação da galáxia que vai sugerir que para um certo tipo, uma certa quantidade de velocidade, precisa necessariamente ter lá uma certa quantidade de massa. Só que o que aconteceu foi que a observação mostrou que o giro da galáxia estava numa velocidade que para atingir aquilo ali, a massa tinha que ser muito maior do que aquilo que estava sendo visto. Então, só para você entender essa questão de galáxia, de giro, é só você lembrar do sistema solar, que de igual forma fica atraindo corpos para orbitar em torno de si. Esse giro é nada mais nada menos do que a velocidade orbital. E essa velocidade orbital é, sei lá, essa que a Terra tem quando vai dando volta em torno do Sol. A partir disso, a gente pode deduzir, então, que quanto maior essa velocidade, é porque maior tem algo gravitacional ali, maior atração gravitacional que existe meio que no centro desse sistema. E eu digo isso porque, vamos pensar rapidinho na Lua, certo? Vê a velocidade que a Lua tem para girar em torno da Terra. Agora vamos para Júpiter, que é um planeta bem maior. Repara na velocidade que alguma lua de Saturno, de Júpiter, né, grande, vai precisar ter para orbitar esse planeta gasoso que é muito enorme, né, bem maior do que a Terra. Então, nessa diferença a gente já deixa claro que quanto maior essa velocidade orbital, maior vai ser a quantidade de gravidade relacionada a esse sistema. Bom, como a gravidade está diretamente relacionada à massa, obviamente, mais gravidade, mais massa. Então, pensando sobre isso tudo, ficou concluído que realmente, para a galáxia acompanhar aquela velocidade de giro dela, deveria sim haver muito mais massa do que aquilo que a gente estava conseguindo ver. E foi aí então que o astrônomo suíço Fritz Zwicky pesou uma galáxia e viu que a massa era 400 vezes maior do que ele estava vendo. Então descobriu assim a matéria escura. E agora falando em energia escura, o que se sabe é que ela é a principal influência da expansão do universo. Antigamente se pensava que o universo estava expandindo, só que de forma desacelerada por causa dos efeitos gravitacionais. É como você jogar um objeto para o alto e observar que ele vai parando gradativamente até estagnar de vez e voltar, né, caindo aceleradamente para sua mão. E depois de vários estudos descobriram que o universo estava expandindo, só que de forma acelerada. E quanto mais ele expandia, mais rápido ele fazia isso. Então anos se passaram até formar a concepção do que é a energia escura. O que se sabe é que essa preenche todo o espaço. E o negócio é que, mesmo quando a gente pensa num lugar do universo onde não tem nada, não existe esse lugar. Tudo é feito de alguma coisa, não existe um nada. Nesse nada que você acha que existe, é onde está a energia escura. Porque a energia escura, ela preenche todos os vazios do universo, que não é vazio. Então, esse espaço vazio está preenchido da energia escura. Ela vai funcionar de forma repulsiva à gravidade. Então não importa se existe força gravitacional atraindo alguma coisa, porque isso não vai fazer com que a expansão desacelere, menos ainda aconteça algum tipo de atração nos confins do cosmos, porque existe a energia escura que está sempre agindo de forma contrária, ela está sempre repelindo. Então, claro e evidentemente que é isso, justamente isso, a energia escura, que faz o universo expandir e de forma acelerada. O universo e seus mistérios. Mas então, saindo agora da matéria escura, energia escura, lembrando daqueles 5% que é o que nós conhecemos, será que ele é infinito? Será que ele é renovável? O que se sabe sobre isso? Como chegamos a todos esses elementos que dá para ver na tabela periódica, se antes no universo tudo era praticamente hidrogênio e hélio? Já sabe, né?